Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede Ipatinga, em Minas Gerais, Vitor de Lucena. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado, Danilo. Olá a todos que nos ouvem. Nós vamos conversar hoje sobre o filme Um Sonho de Liberdade, cujo título original é The Shawshank Redemption, ou, em português, A Redenção em Shawshank, que é o nome da prisão onde a história se passa. O filme é lançado em 1994, com a direção do Frank Darabont, contendo atores de altíssimo nível, muito conhecidos pelo público hoje, na época não tão conhecidos assim, como por exemplo Morgan Freeman, Tim Robbins. É um filme muito aclamado e que tem uma história belíssima que nos traz o lado humano dentro de uma prisão. Esse é um filme que é um clássico do cinema, que nos ensina muito sobre a vida, sobre redenção, resiliência, enfim, uma série de virtudes e valores que a gente pode trazer também para a nossa experiência humana. Naturalmente, não vamos abordar o filme dentro de uma perspectiva técnica ou cênica, mas sim sobre a filosofia de vida que a gente pode extrair dessa história e, obviamente, haverá spoilers. Nós conversávamos, não é, Vitor, pessoalmente e recentemente sobre a gravação desse podcast e eu assisti novamente para que pudéssemos gravá-lo e refleti inúmeras questões que eu não havia refletido da primeira vez que eu assisti o filme, e realmente há muita experiência humana aqui, espiritual, moral, que nos ajuda a refletir sobre um mundo tão duro, tão cruel que existe dentro da prisão e tantas possibilidades humanas de reflexão, de redenção, de resignação, enfim, de uma jornada heróica, por que não dizê-lo, de um ser humano que passa pelas experiências mais duras, mais cruéis que nós podemos enfrentar, que seria esse aspecto de prisão, de estar dentro de uma prisão, encarcerado. Em resumo, todos nós podemos aprender muito dessa belíssima história trazida nesse filme. Gostaria que você começasse, então, justamente fazendo uma breve sinopse para que nós entendêssemos um pouco dessa história e dessa aventura que se dá na prisão de Shawshank. Claro, Danilo. Então, esse filme, como você falou, que teve o título em português, foram muito felizes, inclusive, no título, né? Como Um Sonho de Liberdade. Ele é um filme que, na época que foi lançado, ele não recebeu os devidos créditos, né? Ele não teve uma boa avaliação da crítica, não teve uma bilheteria muito boa. Apesar de ter concorrido a vários Oscars, a 7 Oscars, ele não venceu nenhum. E com o tempo ele foi, digamos, recebendo os devidos méritos, né? Até o ponto de se tornar, hoje é considerado, é quase uma unanimidade, como uma das maiores obras da sétima arte, um dos maiores filmes de todos os tempos. E ele se inicia numa audiência, né? Num julgamento do personagem principal, que é o Andy do Friend, interpretado aí pelo Tim Robbins. E ele é condenado, porém ele é inocente, né? Ele é condenado a 2 prisões perpétuas, né? Uma pós outra, né? Por, teoricamente não, já que ele efetivamente é inocente, né? Por ter assassinado a esposa e o amante dela, né? E então ele vai para essa prisão de Shawshank e lá ele estabelece uma relação muito profunda com o personagem do Morgan Freeman, o Red. Interessante também que o filme ele é narrado pelo Morgan Freeman, né? Ele tem uma voz muito marcante, é um ator aí extraordinário, né? E na prisão ele começa, os primeiros 2 anos do Andy na prisão, eles são muito, muito duros, né? Ele sofre abusos de todas as naturezas, né? É uma prisão que é gerido por um diretor muito tirano e por um chefe da guarda também muito covarde, muito violento, né? E com o tempo, graças à sua inteligência, né? Graças à seu altruísmo, né? A capacidade que o Andy demonstra de transformar as pessoas e os lugares por onde passa, ele faz uma amizade, né? Faz uma série de amigos, até mesmo entre os guardas, né? Esse chefe da guarda, graças aos conhecimentos jurídicos, aliás, os conhecimentos econômicos, contábeis do Andy, ele faz com que esse chefe da guarda economize uma grande quantidade de dinheiro, e isso vai fazendo com que ele escalhe ali uma certa
tem um certo respeito por parte de todos, né? Tanto dos guardas, como também dos seus colegas, né? Dos seus colegas que estão também presos, né? E ele passa, então, 20 anos sofrendo muitas provações, né? E também trazendo elementos muito interessantes ali para o presídio. Ele constrói uma biblioteca, ele ajuda vários presidiários a completarem os seus estudos, né? E fica 20 anos preso até que um dia ele consegue fugir. E é muito interessante porque nesse momento em que ele consegue fugir é um momento muito bonito do filme, né? Que a gente pode até tratar um pouco mais para frente, mas o Red, né? Que é o Morgan Freeman, que é o narrador, ele fala, porque o Andy, para fugir, ele passa por um cano, né, de esgoto de 500 metros, né? E é uma cena muito bonita, onde ele abre os braços quando ele alcança a liberdade, né? E o Red fala, Andy Dufresne, o homem que nadou por um rio imundo e saiu limpo do outro lado, né? Limpo no sentido de que ele sai com a alma limpa, né? Já que ele era inocente. E ao sair da prisão, isso já bem no final do filme, né? Ele consegue resgatar um dinheiro no banco, que era produto da corrupção do próprio diretor do presídio, e vai viver uma vida próximo ao Oceano Pacífico, né? E o Red, esse amigo dele, ele também, depois de 40 anos preso, ele recebe a sua condicional, né? E sai também, e o Andy já tinha traçado todo um estratagema para o Red, quando sair da prisão, conseguir encontrá-lo, né? E o filme termina dessa forma belíssima, com esses dois amigos se encontrando. Realmente, Vitor, enquanto você falava desse, entre aspas, azar do filme de ter sido esquecido, ou melhor dizendo, de não ter tido a grande relevância que ele tem nos dias de hoje, é curioso porque quando a gente se volta para o passado, a gente tem naquele mesmo ano Rei Leão sendo lançado, O Profissional, Pulp Fiction, Forrest Gump, ou seja, grandes clássicos do cinema, também Entrevista com o Vampiro. E há uma entrevista em que eu assisti o Morgan Freeman falando sobre o ponto de vista dele, sobre o porquê o filme acabou caindo naquele momento em um certo esquecimento. E segundo o ponto de vista do Morgan Freeman, na entrevista que ele dá para o programa The Graham Norton Show, ele fala que o nome do filme talvez tenha sido um impeditivo ou, como a gente costuma dizer, jogado contra uma promoção ruim. Tanto é que ele brinca, ele fala, imagina a pessoa saindo do cinema e vai comentar com outra pessoa que assistiu um grande filme, só que não consegue se lembrar do nome, e aí ele brinca, essa pessoa vai falar, eu assisti um filme que fala sobre Shang-Chan, Shin-Shake. Aí a plateia dá risada, aí ele quer dizer o quê? Que esse nome talvez tenha gerado uma dificuldade de assimilação por parte do público. Bom, dito isso, essa é a opinião dele. O filme vai trazer, Vitor, muitas provas logo de cara, como você bem trouxe. O Andy sofre abusos, o Red narra muito bem, que é o personagem do Morgan Freeman, todas as aventuras, todas as vicissitudes que ele vai passando ao longo da sua experiência, e nós temos aí algumas virtudes muito importantes que o Andy coloca em jogo para enfrentar bem cada um desses momentos. Resiliência, resignação, serenidade também. Nós lembramos aquele momento inicial quando os prisioneiros chegam em Shawshank e já os que estão lá estabelecidos começam a apostar para ver quem primeiro deles vai ceder aquela primeira noite, e há um personagem que ele chora desesperadamente durante a madrugada, ele é espancado pelos policiais e vem a óbito. Enfim, é um clima muito violento, muito hostil, e o Andy se utiliza de virtudes muito poderosas para não ceder psicologicamente a todo aquele clima. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas virtudes e sobre cenas do filme que remetem a essas virtudes para que a gente possa relacionar experiências positivas mesmo em momentos de muita adversidade. Certo. É interessante, eu não vi essa entrevista do Morgan Freeman, mas se realmente ocorreu essa espécie de retaliação ao filme em razão do título, eu vejo como algo lamentável, porque essa ideia da redenção é uma ideia muito interessante, né? Uma ideia muito bela, né? Todos merecem essa oportunidade, né? De se redimir pelas suas falhas, de se redimir pelos seus erros. Eu acho o título em português belíssimo, Um Sonho de Liberdade, talvez realmente mais bonito do que o título original, porém o título em inglês também, A Redenção em Shawshank, é um título muito bonito, né? E com relação a esse aspecto do que podemos tirar desse filme para a nossa vida,
É um filme que, além dos elementos técnicos, né, de ser um filme muito bonito, com uma trilha sonora extraordinária, ele traz elementos da alma humana extremamente profundos, né? Algo que me chama bastante atenção, por exemplo, é a questão do poder transformador que esse personagem, o Andy, tem. O próprio Morgan Freeman, esse amigo dele, com o tempo ele vai compreendendo ideias virtudes, elementos da vida dele que ele tinha esquecido, que ele achou que não fazia sentido na prisão. E o Andy fala, não, faz muito sentido, né? Eu chamo a atenção por uma passagem em que o Andy ele dá de presente ao Red uma gaita. O Red fala que tocava gaita muito bem na juventude, mas depois que foi preso parou de tocar porque ali não fazia sentido. E aí o Andy fala, não, é aqui que faz sentido. Ou seja, permanece vivo, né? Você pode estar preso, mas você tem alma de qualquer forma, você tem uma consciência, você pode se sensibilizar com a música, você pode crescer independente da condição que esteja. Eu chamo atenção, né, inclusive para um personagem da história da filosofia que foi Epiteto. Né? Epiteto, ele era um escravo, né? Na maior parte da sua vida ele foi um escravo, ou seja, uma condição desumana também. E isso não impediu que ele fosse um grande filósofo, um filósofo estoico, reconhecido, estudado, investigado até os dias de hoje. Né? E Andy Dufresne, ele acredita o tempo todo, ele está preso, mas ele continua crescendo enquanto ser humano. Isso é um aspecto interessantíssimo. Nesse momento em que ele ajuda esse chefe da guarda, né, a economizar um dinheiro, a única coisa que ele pede em troca é algumas cervejas para os seus amigos. E ele mesmo, a hora que oferece uma cerveja para ele fala, não, eu parei de beber. E fica só admirando ali os amigos dele, usufruindo daquele pequeno momento de liberdade. Então, ele proporciona uma condição aos seus colegas de uma vida fora daquela condição muito desumana de um presídio, né? Ele meio que liberta a alma daquelas pessoas. Uma das passagens também mais bonitas, Danilo, que eu acho desse filme, é o momento em que o Andy consegue, para a contrariedade ali dos guardas, né, colocar uma música de Mozart para todo o presídio ouvir. Nossa, é uma cena maravilhosa, né? Todos ouvindo aquela música de Mozart, né? E aí o Red, né, esse amigo dele, ele fala assim, né? Eu nunca soube o que aquelas cantoras italianas diziam, mas eu gosto de pensar que é algo tão bonito que não pode ser expresso em palavras. Por um breve momento, foi como se aquela música dissolvesse as grades e éramos como homens livres novamente. Né? Então ele gera essa condição, ele traz humanidade para um contexto desumano. Ele traz uma transformação para um ambiente hostil. Né? Nós vivemos uma época complexa, em alguns termos, né? Uma época de uma supervalorização tecnológica muito interessante, vários elementos técnicos que existem, tecnológicos que nos ajudam, que é um elemento interessantíssimo, mas que parece que o ser humano interno ele ficou um pouco negligenciado, né? Ficou negligenciado. Então, há esse paralelo, né? Também estamos numa condição onde vemos ainda muita miséria no mundo, muitas mazelas, poluição, violência, etc. Mas nós podemos também, a exemplo do Andy, estarmos num estado de consciência diferenciado, certo? Podemos ver o lado bom, né? Ver o lado positivo da vida, das pessoas, de tudo que nos cerca, das civilizações, dos pensadores, etc. Sem dúvida, Vitor, e esse ponto da humanização, ele é muito relevante para a história e é algo que a gente pode, obviamente, que refletir para a nossa própria vida também. Nós podemos ver no filme e observar na vida real que o cárcere é um ambiente complexo, de experiências muito duras para qualquer ser humano, e o filme nos aponta isso, ou seja, essa crueldade por parte dos guardas que ali estavam, essa hostilidade, essa maneira cada vez mais vil de tratar um ser humano.
E em contrapartida, tem um lado humano que resiste a toda essa brutalidade, resiste ao ambiente. O Andy dá exemplos maravilhosos de perseverança, de uma postura serena, tranquila, firme, de muita altivez da alma, e isso é algo muito importante de observar, ou seja, o ser humano que não cede ao seu entorno, ao seu meio social. Há também a questão do marco cronológico, que é algo muito curioso e importante da gente refletir. O Red sempre narra esse momento que vai passando, já se passaram 10 anos, ele diz, 20 anos, e de tempos em tempos ele vai até aquela banca que avalia a condição do preso, para entenderem se é justo que ele saia da prisão depois de cumprir a sua pena por um bom comportamento. Todos eles têm essa esperança, e com o Red não é diferente, porque sempre que ele vai até lá, são as mesmas perguntas feitas e ele responde que sim, que está pronto para se ressocializar e viver com as pessoas. E esse pedido é, por várias vezes, negado. Ele sempre mantém a postura altiva, nobre, ele aceita e segue em frente com paciência, com perseverança. Ora, ele cede também, porque não é algo fácil de aceitar. Porém, o laço de amizade que ele tem com o Andy lhe traz esperança. Há inclusive aquela cena em que o Andy pede um quadro da Rita para ele e ele traz. Ou seja, há uma série de experiências pequenas e muito importantes no cotidiano que vão mantendo eles cada vez mais unidos. E isso é algo muito importante porque vai reforçando esses laços de esperança através dessas virtudes que ambos têm. Claro, e a perseverança do Andy também, né? Lembrando que o Andy, ele usou a artimanha dele para poder fugir. Exatamente, ele utiliza desse cartaz, né? Da Rita Hayworth, mas depois vai variando também as mulheres desse cartaz. Mas ele utiliza para esconder um túnel que ele cavou por 20 anos, né? Então mostra também essa persistência dele, né? Para poder atingir os seus objetivos, né? Esse ponto da amizade dos dois também é uma das partes mais interessantes do filme, né? Tem um momento também em que eles estão conversando, né? Os dois. E há esse momento de compreensão do Andy, como se houvesse uma compreensão do seu karma, né? Karma é a lei da ação e reação, né? Muito utilizado aí dentro da perspectiva oriental, né? Mas há uma compreensão, né? Ele fala, olha, uma resiliência, como você citou também, né? O Andy fala pro Red, fala, olha, eu não matei a minha mulher e o amante dela, né? Mas ao mesmo tempo também eu não fui um bom marido, sabe? Talvez se eu tivesse sido um marido melhor, nada disso teria acontecido. Acho que um outro ponto do filme também que a gente não poderia deixar de tocar é a figura de um outro personagem também, um senhor bastante idoso, que é o Brooks, né? E o Brooks, ele tá preso há mais de 50 anos, quando sai, então, a condicional dele, né? Só que ele estava tantos anos preso que ele não consegue mais sobreviver fora da prisão. E aí se dá, na versão em português, né, se dá uma expressão muito interessante que vai dizer que o Brooks ficou institucionalizado. Olha que coisa interessante, né? Ele ficou tanto tempo preso, né, que ele ficou preso àquela condição. Lá dentro ele era uma autoridade, né? Ele era o bibliotecário, um homem culto. Lá fora, no presídio, ele não era nada, né? Ele acabou suicidando, né? E aí, em determinado momento, que o Andy tá falando com o Red sobre a esperança, né? O Red fala com o Andy, aqui não é lugar de se ter esperança. É melhor nós nos acostumarmos à situação. E aí o Andy fala, como o Brooks fez, né? E outro exemplo também do filme, outro momento que expressa muito bem essa amizade, é porque no final das contas, o Andy acaba por salvar a vida do Red, né? Porque quando depois de 40 anos preso, o Morgan Freeman finalmente ele consegue sair, né? Nessa passagem que você citou, ele também estava desistindo, a vida dele estava igual a do Brooks lá fora, né? Ele mesmo estava se considerando institucionalizado, né? Não conseguindo mais sobreviver de uma forma razoavelmente digna fora do presídio. E aí ele segue as pistas que Andy deixou para que ele pudesse, né, encontrar uma determinada monta de dinheiro,
E os dois amigos se reencontram, né? E volta esse elemento da esperança também, né? E eu pensava justamente no Brooks enquanto você estava falando, Vitor. É interessante porque ele é um personagem muito relevante também dentro da história, que passa pelas suas provas. Cada um deles passa por provas semelhantes, pela convivência, pela coletividade ali dentro do cárcere. No entanto, há uma perspectiva individual de cada um e há muitos aprendizados também por tudo aquilo que eles vão trazendo ao longo das experiências dentro da história. E eu gostaria que você explorasse um pouco mais esses ciclos de esperança, porque é algo que ocorre conosco também quando as coisas não caminham bem ou do jeito que a gente quer e a gente sofre demais com isso. Assim como nos ensina Buda que a dor é algo que nos gera consciência, um veículo de consciência e, portanto, ela nos irmana porque todo ser humano em alguma medida sofre, o amor faz o mesmo em sentido oposto, ou seja, o amor como uma força de união também e de superação das provas que a dor nos traz, porque ela é algo inerente à vida. Eu gostaria que você falasse um pouco desse processo da esperança, da constância, porque há um fator novo na história, que é a chegada do personagem Tommy Williams, interpretado pelo ator Gil Bellows, que traz um novo rumo para a história. Ele já foi preso várias vezes e ele traz muita experiência por todas as prisões que ele já passou e uma história muito importante, justamente porque ele acaba sabendo de quem foi realmente o assassino da esposa e do amante, não é, da esposa do Andy. Isso muda o rumo da história. E isso gera também uma nova esperança no Andy que o ajuda a ler, a escrever, assim como ele faz com outras pessoas também, a esperança e a perseverança que ele tem justamente para mudar aquele cenário com a implementação da biblioteca, o vínculo que ele gera com o Brooks e com todos os demais que ali começam a se envolver. Tudo isso gera uma série de experiências bastante especiais para o coração de cada um daqueles que estão envolvidos naquela experiência. Eu gostaria que você falasse um pouco dessas virtudes, perseverança, constância, esperança também que começa a renascer, porque é um jovem novo que chega ali e que gera no Andy toda uma relação de renovação também. Ou seja, há muito que aprender dos desdobramentos que acontecem justamente em função da vinda para a prisão do Tommy. Sim, sim. Interessante esse outro lado, né? Uma filósofa, Helena Petrovna Blavatsky, a célebre filósofa do século XIX, certa vez foi perguntado para ela, né? Como que um amigo dela ficava impressionado como que as pessoas se desenvolviam quando estava perto dela, né? E ela disse que, olha, eu olho o que há de luminoso nas pessoas e a partir do momento que eu faço isso, eu potencializo esse aspecto, né? E alimento esse aspecto luminoso e isso é que passa a expressar, né? Existe a célebre frase também, né? Pelas suas obras lhe conhecerei, né? E as obras do Andy no presídio, elas têm algo de extraordinário, né? O Red, em determinado momento, fala: numa prisão, um homem faz de tudo para não enlouquecer. Uns constroem casinhas com caixinhas de fósforo, o outro fazem uma outra coisa. Andy Dufresne construiu uma biblioteca. Então ele construiu a biblioteca e depois a grande obra dele seguinte seria essa transformação do Tommy, né? Que chega, é muito simpático, né? Faz amizade facilmente com os colegas. O Tommy, ele fala, olha, eu já passei por quase todos os presídios do estado, né? E aí o Andy, de uma forma um pouco até irônica, né? A essa altura já se passaram muitos anos, o Andy entra jovem na prisão, mas essa hora ele já nem é tão jovem, ainda mais perto do Tommy, que tá ali na casa dos 20 anos, né? Ele fala pro Tommy, então, talvez você deveria pensar em fazer alguma outra coisa, porque parece que você não é um ladrão muito bom, né? E ele começa a ensinar esse jovem, né, também a completar os seus estudos, dar aula para ele, né, e passa a ser um exemplo um exemplo moral também, né, para que o Tommy possa ainda ter uma vida inteira pela frente e pudesse ser resgatado, né, ser redimido, como o título no original diz, né, viver essa redenção. É uma outra relação também muito interessante que tem nesse filme, né? Porque remete a uma ideia de mestre e de discípulo, né? Ou seja, um mestre é aquele que ensina, né? Um discípulo é aquele que aprende. E no final das contas, todos aprendem e todos ensinam também, né? E até em razão do Tommy,
ele ter esse conhecimento de quem foi o verdadeiro assassino da mulher do Andy, do amante dela, ele se torna alguém que é arriscado, né? Porque a essa altura do campeonato no filme, o Andy ele já está ajudando o diretor ali a limpar o dinheiro, a fazer alguma coisa, que é uma forma para ele sobreviver dentro daquele contexto ali, né? E já também maquinando a sobrevivência dele depois quando ele saísse da prisão, né? E aí o Tommy, ele é assassinado, né? Pelo próprio diretor, pelos guardas, etc., porque ele representava um risco, porque o Andy agora não poderia sair da prisão porque ele era muito útil nas questões contábeis, né? Muito útil pro próprio diretor, então ele representava um risco, né? Exatamente, Vitor. Inclusive, o personagem do Bob Gunton, que é o diretor da penitenciária, interpretado pelo ator Samuel Norton, que é o religioso diretor, o severo diretor, que passa uma imagem de bondade, de justiça, de equanimidade diante das câmeras quando ele dá entrevistas, ele representa a tirania e a vilania que há no ser humano. E é curioso porque, junto com o seu capanga, que é o Clancy Brown, interpretado pelo ator Byron Hadley, eles simbolizam tudo o que há de pior no ser humano, através da corrupção, através da maldade, da manipulação, tudo isso proveniente da tirania a qual eles dois estão envolvidos internamente, e isso se expressa externamente nas suas ações, e eles vão contra esse princípio que você traz da Helena Blavatsky, ou seja, nós veremos as obras deles, que são muito ruins do ponto de vista moral, justamente porque lhes faltam esses aspectos de virtudes, que são representadas pelo Andy, pelo Red e outros prisioneiros que ali estão também. E dentro dessas experiências todas, há uma muito difícil que o Andy passa justamente com o personagem Mark Halston, que é interpretado pelo Boggs Diamond. Ele é o líder daquela gangue que abusa dos novatos que vão chegando na prisão, e há uma cena em que o Andy, ele aponta que vai ceder, mas ele revida, ele não se deixa abater e ele enfrenta com valor. Isso é muito interessante porque a gente percebe que o personagem vai passando por provas de camadas que vão se aprofundando no aspecto de falta de moral. E ele não cede a essas pressões, ele sempre vai se renovando, se reforçando, renascendo, aprendendo algo novo. Ele coloca muita inteligência também ao obedecer às ordens extremamente imorais do diretor Bob, ou seja, ele age com paciência, com uma certa obediência, mas ele está usando da virtude da inteligência para reverter todo aquele quadro de corrupção, que é o que nós vamos encontrar ao final do filme. Eu gostaria que você falasse desses pontos, porque essas forças negativas, elas se ampliam coletivamente. E ao mesmo tempo que a gente percebe ali um indivíduo que tem uma força moral muito grande de não sucumbir a essas forças negativas e morais. Gostaria que você falasse sobre isso, porque nós, nas nossas vidas, em alguma medida, vivemos algo semelhante também a essas questões. Veja que se o Andy ele ficasse numa postura de vítima naquela situação, ele ia pro buraco mais ainda, a situação ia ser muito pior, né? Ele continua íntegro, né? Tem um momento também que o Ed coloca alguma coisa assim no sentido de que o Andy ele andava como se houvesse alguma película, né, que o protegesse daquele lugar, né? Então isso é uma força moral, né? Isso é um aspecto muito interessante, porque a gente sabe que os afazeres da nossa vida, né, nem sempre nós estamos nos locais que queremos, né? Nem sempre frequentamos os locais que queremos, que seriam digamos, os melhores, né? Os que a gente pudesse expressar o melhor do nosso ser. E nem por isso nós devemos cair numa condição de bestialidade, né? Ele traz essa ideia de que, independente da condição que esteja, né, pode se manter um ser humano íntegro e pode transformar o ambiente onde se encontra, né? Eu remeto de novo a Epíteto, né, esse filósofo estoico, porque ele dizia: tem coisas que dependem de nós, tem coisas que não dependem de nós. Nós devemos, ou deveríamos, né, conduzir a nossa energia para transformar, para melhorar aquelas condições que dependem de nós. Ele estar preso ali era uma situação que não dependia dele, né? Mas nem por isso ele deixou de trabalhar virtudes, de cultivar
ideias belas de cultivar a música, por exemplo, como essa passagem que eu falei do Mozart, né? De ser perseverante. Foi muito interessante, né? A perseverança dele se expressa não só em cavar o túnel, né? Mas também ele durante 6 anos ele escreve cartas para o governo, né? Para poder ajudar na construção da biblioteca, e todos desesperançosos, né? Andy, nunca vão te ajudar a construir uma biblioteca, a melhorar uma biblioteca de presídio. Eles destinam o dinheiro para presídio é para mais guardas, é para aumentar os muros, nunca para melhorar uma biblioteca. Mas ele não escuta essas vozes, né? Ele se mantém, ele tem um objetivo e ele se mantém coerente com aquele objetivo. Quantos sonhos, às vezes, né, nós podemos abandonar ou nós abandonamos na vida por essas vozes internas e externas, né, que às vezes vão nos dizer que a gente não vai conseguir, às vezes vão nos dizer que é impossível, né? Eu lembro aqui o professor fundador de Nova Acrópole, né, professor Jorge Ângelo Livraga, né, no qual ele não acreditava no impossível, né? Ele fala, não existem impossíveis, existem impossibilitados, né? Então ele passou por uma série de impossibilidades, né? Qual que é a possibilidade de alguém preso terminar os seus estudos, né? Como ele fez com diversos jovens que ali estavam. É algo impossível, digamos assim, ou quase impossível, e ele o fez. Qual a possibilidade de uma prisão ter uma biblioteca e tinha também vários discos, né? Qual a possibilidade disso acontecer? Ter uma biblioteca limpa, bela, com uma variedade de obras, né? Você pensa, isso é impossível. E ele foi e fez. Qual a possibilidade de escapar de uma prisão de segurança máxima, né? Mas ele foi e tinha um objetivo, correu atrás do seu objetivo e teve a sua redenção ou a sua liberdade, né? A sua liberdade que se a gente pegar também o título da obra, Um Sonho de Liberdade, talvez seja uma liberdade também, né? E aprofundar um pouco na ideia desse título, né? Uma liberdade que não seja apenas física, né? É uma liberdade de um ser humano que, como diz o Red, saiu limpo do outro lado, né? Uma liberdade psicológica, né? Volto à ideia do institucionalizado, né? O quanto, às vezes, nós mesmos estamos institucionalizados. Até que ponto nós pensamos e até que ponto nós somos pensados. Quais são as nossas cadeias, né? O que será que está nos prendendo, que está dificultando a nós que a gente realize os nossos sonhos, que está dificultando a nossa felicidade ou o nosso sucesso em determinado aspecto da vida. Tudo isso, quando a gente vai assimilando essa ideia da liberdade, né, a gente vai gerando uma conquista interior, que pode até refletir também numa liberdade também maior, exterior, né, mas talvez a grande liberdade do ser humano seja a liberdade interior. Os filósofos falam sobre que o pior escravo é aquele que é o escravo de si mesmo, né? Ou seja, aquele que perdeu a esperança no final das contas, né? Aquele que está entregue aos seus instintos, às suas bestialidades, e que a gente pode até justificar às vezes, e justificamos pelas mazelas da vida, né? Dizemos, mas eu sou assim porque eu tenho determinado trauma, porque não tive a família que queria, porque não nasci na cidade que queria, queria ter nascido em outro país, etc., né? Ou seja, isso são condicionantes, né? Tudo na nossa vida, a nossa vida ela se apresenta da forma mais justa possível para que a gente possa desenvolver o que a gente tem que desenvolver, digamos assim, o que a gente tem a evoluir nesse processo. Então, o Andy, a parte da resiliência do Andy, né, a parte da redenção do Andy, é que realmente, né, uma situação complexa, um homem, né, bom, justo, que ficou encarcerado, mas de alguma forma também essa experiência somou na vida dele, né? Naturalmente. Ele não desistiu.
Exatamente. O Brooks, ele desistiu, ele se suicida naquela cena fatídica depois que ele sai da prisão e naquele local que ele vive, naquela casa, aonde fica também o Red depois que sai da prisão. Ou seja, eles enfrentam esse momento de serem pessoas comuns ali, fora do recinto que eles viviam na prisão, onde eles eram alguém, entre aspas, como você bem colocou, eles tinham funções, experiências ali e tinham uma certa segurança também. Agora, falando da esperança, para encerrarmos o nosso podcast, Vitor, há um diálogo que você relatou e eu gostaria de trazer aqui na íntegra, que é o momento do almoço, onde o Red, o Andy e outros prisioneiros estão ali conversando sobre aquela cena fatídica onde ele coloca música clássica para os demais ouvirem. E esse diálogo é belíssimo porque ele vai dizer para o Red que aqui é mais importante a música, ou seja, a gaita que o Red tocava quando era jovem. E o Red, ele não entende muito aquilo e o Andy diz, você precisa dela para não esquecer. Existe algo lá dentro que eles não podem alcançar, que eles não podem tocar. É só seu. E o Red diz, do que está falando? E o Andy responde, esperança. E o Red diz para ele que a esperança é uma coisa perigosa. A esperança pode deixar um homem louco. É inútil aqui dentro. É melhor que se acostume com isso. E aí o Andy responde, como Brooks? Ou seja, o Brooks se suicidou justamente porque perdeu a esperança. O Red se levanta da mesa e sai. E é muito maravilhoso esse diálogo porque nos leva a refletir que nos momentos de maior dificuldade e de maior crueldade, a beleza, a esperança, as virtudes e os valores são aquilo que nos mantém no centro, no eixo. E há aquela frase final onde diz que tudo o que é bom nunca morre. Dentro disso, Vitor, eu gostaria que você trouxesse as suas reflexões porque é importante que a gente aprofunde a reflexão, que a gente saia da superfície das ideias, das formas mentais. Você trouxe a ideia do karma como uma reflexão, quando a gente, igual uma criança, pede algo para os nossos pais ou quer fazer algo que eles dizem não, a gente não entende e faz birra. E a gente pode crescer não aceitando os nãos que a vida nos dá e que as pessoas nos dão por uma necessidade de evolução e podemos nos tornar birrentos, cri-cris, chatos, onde nós achamos que sempre estamos certos e que o karma, a vida e o destino está errado. O destino como evolução nos coloca as provas que a gente precisa passar, como você bem trouxe também. E é importante que a gente pense mais e melhor sobre isso tudo. Senão a gente pode se tornar aquele personagem dos desenhos que diz, ó céus, ó vida, ó azar. E o Andy nos ensina o contrário, essa gana dele de vencer, de construir-se pouco a pouco, bem como aquele martelinho que ele pede para o Red e que gera toda uma dúvida no seu amigo, pensando que ele, Andy, vai se suicidar e o que ocorre é o contrário. Ele vai se construindo, se lapidando pouco a pouco. Em suma, o Andy, que abriu janelas exteriores, pois já era livre internamente, nos ensina muito sobre a vida e sobre uma liberdade que não é só física, mas que também é mental, espiritual e, portanto, moral. Gostaria que você deixasse a sua mensagem final dentro dessa tônica para a gente. E me lembra, inclusive, até no outro filme do Morgan Freeman, que ele faz o Nelson Mandela, chama Invictus, né? Que é um poema, né? E esse poema fala, eu sou o capitão da minha alma, né? Alguém também que ficou preso, o Mandela, por 27 anos, né? E saiu pronto para poder perdoar, né? Saiu limpo também, né? Então, muito bem lembrado esse aspecto, esse diálogo que você falou, que tem algo que ninguém pode tirar, né? Ninguém pode tirar. O que temos em nós que não é vulnerável, né? Que não são coisas que estão condicionadas aos outros, né? A gente pode falar, a esperança, são as virtudes, são os elementos atemporais, aquilo que nos faz humano, aquilo que nos torna humano, né? Isso é um elemento próprio dessa condição, dessa etapa evolucional que é a etapa humana, né? E esse filme, então, ele traz esses elementos, né? Se a gente colocar um foco no aspecto mais positivo, né? No aspecto mais humano mesmo, né? Mais moral do filme, olha quantas virtudes, quantos elementos interessantes nós não podemos trazer para a nossa vida. Amizade, esperança, resiliência, perseverança. A ideia, né, de nunca
abandonarmos os nossos valores, nunca abandonarmos os nossos sonhos, independente das circunstâncias que a vida nos apresentar. Dessa maneira, encerramos o nosso podcast de hoje, novamente agradecendo a presença do professor voluntário Vitor de Lucena e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Eu que agradeço, Danilo. Até logo. Até logo, Vitor. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Claude Debussy e chama-se Os Perfumes da Noite, Imagens para Orquestra.